A preparação para o Enem está cada vez mais intensa e os estudantes que precisam se dedicar a disciplinas bem específicas recorrem a cursinhos e turmas especiais para aprimorar os estudos das matérias. A reportagem é de Mayra Monteiro. Ao fim do dia, muita gente volta para casa. Alguns aproveitam para fazer uma prática esportiva. E tem uma galera que se dedica aos estudos. Neste cursinho preparatório, são 2.500 alunos nos turnos da tarde e da noite, que vêm fazer aulas de disciplinas isoladas. A Maria Vitória quer cursar medicina. Vai fazer o Enem pela primeira vez. Por isso, decidiu fazer aulas a mais de matemática. Em todos os aspectos, tanto na questão de conteúdo, porque são ministrados conteúdos muito importantes para o vestibular, e na resolução de questão, que é a parte mais importante e os professores eles apoiam muito isso na gente, tanto nas questões de casa quanto nas questões que a gente resolve na aula mesmo. O público principal do curso é de alunos do ensino médio que procuram aperfeiçoamento em disciplinas específicas, mas também tem quem já não está mais na escola e continua na busca pela aprovação, como a Patrícia, de 19 anos, que já terminou o ensino médio, mas segue com o sonho de ser médica. Aqui a gente tem mais dinâmica, né? A gente pode focar realmente no que a gente quer, no que a gente precisa para poder chegar e alcançar a aprovação. E para você tem sido satisfatório? Muito satisfatório. Muito bom mesmo. As aulas de disciplinas específicas ajudam os estudantes a focar no conteúdo que terá mais peso na avaliação para o curso superior pretendido. Eles veem o conteúdo de maneira mais abrangente, uma forma diferente e divertida que ajuda na fixação da matéria. Eu percebo que existe um direcionamento maior com relação aos conteúdos que a gente tem, porque muitas vezes em sala de aula o professor não tem tempo para repassar o conteúdo de uma forma mais lúdica, e porque é muita coisa e pouco tempo, e muitos alunos ficam estressados em torno disso, e aqui no curso a gente tem um direcionamento, a gente tem professores que estão preocupados em passar para a gente da forma mais coerente possível o que precisamos de verdade em aprender. E por aqui não tem desânimo nem preguiça. Todos têm certeza do que querem e com tanta dedicação é mais fácil ficar confiante na aprovação. Nós somos muito influenciados pelo nosso entorno, por quem nos rodeia. Logo, se eu estou perto de pessoas que estão com o mesmo foco e objetivo que eu vou tender a me comportar de forma mais coerente com isso. E aí, você está focado. Amém. Vai passar em direito. Se Deus quiser. E aí, se Deus quiser, vai passar. Muita gente que está se dedicando está apostando que, se Deus quiser, e se o esforço for suficiente, né, professor Clemilson? Com certeza. Vai ser realmente o suficiente para essa aprovação no Enem. Estou recebendo aqui o professor Clemilson Martins, que vai trazer mais informações para nós a respeito dessa situação. As pessoas estão se dedicando ao Exame Nacional do Ensino Médio, cada vez mais nessas disciplinas específicas. Professor Clemilson, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Quero exibir aqui no nosso telão informações que vão nortear as perguntas que farei aqui para o senhor. O Exame Nacional do Ensino Médio baseia-se em competência e habilidades. Isso é uma novidade ou sempre foi assim? Não é novidade, já está com 10 anos que acontece isso, Joelson. Mas, assim, muitos pais, alunos e até mesmo professores ainda continuam dando aula no método tradicional. Uhum. O Enem, ele divide o seu ensino em 4 áreas do conhecimento, né? Que é linguagens, humanas, natureza e matemática, além da redação, obviamente. Só que, assim, o que é que ele foca? Ele divide essas informações em 30 habilidades para cada área. Puxando para a área de linguagens, que é onde eu trabalho, certo? Essas 30 habilidades, elas são divididas em 9 competências. Então, o aluno ele tem que ter 9 competências para se dar super bem no Enem. Lá no SEV, o que é que a gente faz? Toda a questão nossa, a gente coloca qual é a competência que está sendo trabalhada, qual é a habilidade que está sendo trabalhada. Então, o aluno ele já é preparado para isso. Você pega, por exemplo, a competência 1 da prova de linguagens, é uma competência que vai trabalhar com a questão das figuras de linguagens, que são os recursos expressivos, a função social de um texto. A competência 2 é a que vai trabalhar a língua estrangeira, ou o inglês, ou então o espanhol. A competência 3, uma novidade, é o corpo. O Enem trabalha o corpo, as danças, os esportes, a educação física. A 4 é a arte.
A competência 5 é a literatura, mas é uma literatura diferente daquela do nosso tempo, que perguntava quem era o autor de uma obra, quais são as obras de tal autor, não é mais isso que é perguntado no Enem. A 6 foca no próprio texto, é a tipologia de texto, são os gêneros textuais, as funções da linguagem. E tem uma novidade bem interessante. Na habilidade 20 é cobrado que o aluno saiba valorizar o patrimônio linguístico que a gente tem. Porque quando a gente valoriza o patrimônio, a gente acaba nos identificando. É a nossa identidade nacional. A competência 7, que para mim é a mais interpretativa, é a que vai trabalhar um texto e você tem que ser capaz de dizer qual é a opinião de quem escreveu aquele texto. Você tem que ser capaz de inferir também qual é o objetivo de um texto, qual é o público-alvo de um texto, qual foi a estratégia utilizada para convencer alguém sobre algo, que pode ser uma chantagem, pode ser uma intimidação, pode ser, por exemplo, seduzindo, pode ser comovendo, pode ser chocando. Ferramentas para fazer valer aquela narrativa. Aí você pega, por exemplo, a competência de número 8. A competência número 8, ela é interessantíssima, ela é altamente recorrente no Enem. Porque a competência 8 vai trabalhar com as variações linguísticas, certo? É uma utopia pensar que eu, aqui no Piauí, falo da mesma maneira de um rapaz lá no Rio de Janeiro. Nós temos sotaques diferentes, temos palavras que aqui a gente fala que ele não reconhece lá. A gente chama isso, aí é novidade para quem não estuda lá no SEV. É chamada variações diatópicas, que é variação regional. Você pegar um idoso conversando com uma criança, também há uma variação na linguagem. O idoso usa palavras arcaicas, que não se usa mais no dia a dia. Já um jovem usa outras palavras. Existe também a variação, infelizmente, de nível social ou de extrato social. Tem pessoas que têm acesso à educação e tem pessoas que não têm. Tem pessoas que chamam posta, porque não tiveram, infelizmente, acesso à educação. E tem uma variação também, que é aquela que você usa a sua linguagem de acordo com o local que você está. Você vai estar proferindo uma palestra, você vai usar um tipo de linguagem. Se você está numa mesa de um restaurante com amigos, você vai usar um outro tipo de linguagem. Se você está num debate científico... com certeza, um outro. E a última competência, que é a 9, é a competência das tecnologias. O aluno ele tem que ficar ligado nisso. A habilidade número 28, que é talvez a mais recorrente, é a que vai trabalhar sobre os impactos das tecnologias na nossa vida. Certo? O impacto tanto positivo quanto o impacto negativo. Aliás, isso são as competências e habilidades que todo aluno deve dar pelo menos uma lida para entender, porque senão vai estar estudando coisas que não precisa. Pelo menos para fazer a prova do Enem. Pode precisar para outros vestibulares. Interessantíssimo. Assuntos muito atuais, inclusive esse dos impactos da tecnologia, os positivos e negativos, está num documento recente publicado pela NASA, né, que fez um estudo a respeito do caso. É muito importante o estudante estar atento a tudo isso. Agora, em relação a cursos que são feitos no contraturno, tem muita gente que está buscando o curso para poder se aprofundar em determinadas áreas fora do horário de estudo. Buscar cursos específicos funciona? Funciona e é uma realidade. É uma realidade, por exemplo, nós montamos um curso agora em parceria com o SEV, certo? Temos uma parceria. Nós já temos 2.400 matriculados, 2.500 matriculados em 6 meses. Então, eles procuram mesmo. Por que é que eles procuram um curso específico? Porque a escola é importante, mas, querendo ou não, sempre a gente tem uma deficiência em uma determinada área. E aí ele procura ajuda na matemática, na química, na física, na redação, entre outros. Tá, nós vamos ver aqui quais são os cursos mais procurados. Como é que é o perfil dos cursos que mais interessam aos estudantes? Eles estão procurando mais cursos, esses cursos específicos no contraturno, mais à noite, mais de manhã? Como é que funciona aí? Não tem especificidade de horário e nem de dia. Se a gente colocar um curso sábado, meia-noite, vai estar lotado de gente. É incrível isso. Um professor do Rio de Janeiro que veio dar uma aula para a gente, ele disse, eu nunca vi um povo estudar tanto quanto esse povo do Piauí. Lotou em pleno domingo à tarde a aula que ele deu. Mas, sem dúvida, o curso mais procurado, os cursos mais procurados são matemática e redação. Certo? Matemática, porque são 45 questões e também tem aquelas dificuldades que são inerentes da disciplina. E redação, porque ela é realmente fundamental numa boa pontuação do Enem. Como é que funcionam esses cursos e disciplinas específicas? Eles trazem assuntos a mais, é isso? É uma excelente pergunta. Eu vou pegar como exemplo o curso de matemática. Né? Nós temos várias turmas de matemática. Eu vou pegar a turma de matemática que começou lá no início do ano, que a gente chama de extensivo matemática. São várias turmas de extensivo matemática. Então, quando o aluno chega, ele sabe que ele recebe o cronograma da disciplina, ele vai ter 30 encontros, ele vai ter 30 aulas, cada encontro... na hora que ele recebe, ele já sabe, na aula 1, o assunto é trigonometria, na aula
7 o assunto vai ser geometria plana, na aula 10 vai ser estatística, ele já recebe o caderno. Ele recebe 3 módulos. Então, quando o professor chega em sala, o aluno já sabe, é a aula 3, então a aula é o quê? De estatística, beleza. Então, o professor vai ter 1h40. O aluno Augusto até falou assim, o meio determina o meu comportamento. Então, quem está lá está procurando algo mais. Não tem aquelas coisas que, num momento tradicional de aula, acaba tendo, que é uma conversazinha, etc. Não, as pessoas vão procurar conhecimento. Então, o professor, durante 1h40, ele vai dar teoria de estatística e vai responder junto com o aluno 10 questões. Então, ele vai ter 1h40 para dar só estatística, respondendo 10 questões com o aluno. Depois dessa 1h40, o aluno sai para o lanche, que é gratuito, lá no CPC era gratuito. Depois do lanche, os alunos voltam e eles vão responder 10 questões em 25 minutos sobre o assunto que o professor acabou de dar. Então, ele vai ter 10 questões, um tempo, porque o tempo é muito importante para o Enem, para responder 10 questões. E, por fim, o professor ainda tem mais 20 minutos para responder ou para tirar as dúvidas das questões que os alunos acabaram de fazer. E isso se repete todos os 30 encontros. Isso na matemática. Impressionante, né? Como é específico ali, treinando mesmo para responder as questões. Uma questão muito frequente, a pergunta das pessoas. O cara estuda tudo. E na reta final, qual é o foco que ele deve ter? Qual deve ser a maneira como ele deve se portar ali no sprint final para a preparação do Enem? Sem dúvidas, fazer questões. Tem que fazer questões. Hoje mesmo, lá no SEV, a partir de hoje, todos os professores já acabaram os conteúdos, todos os conteúdos já findaram, então os alunos vão responder questões. Agora, também não é responder questão, Joel, por responder questão. Tem que ter um norte, tem que ter um direcionamento. Lá no SEV, nós entregamos, por exemplo, para o aluno, todos os Enems de 2009 até hoje. Todos. E de forma gratuita. Nós não cobramos nada do aluno. Nós entregamos os módulos com todos os Enems, tanto o Enem normal, que é o da primeira aplicação, quanto o Enem PPL, que é para o da segunda aplicação. Então, uma das estratégias melhores que a gente vê, que a gente conversa com os alunos, sobretudo com aqueles alunos que já passaram para cursos muito concorridos, é fazer o seguinte, ele pega, por exemplo, hoje é terça, 3 horas da tarde, pega o Enem do ano passado, de linguagens humanas, responde todo. Você começa trecho, tem até 8h30 da noite para fazer essa prova. Mas é sem ir conversar, sem pegar em celular, faz a prova como se você estivesse realmente lá. Te concentra, controla o tempo e responde. Controla o tempo. Respondeu, ótimo, fez a redação bacana. Terminou tudo, você vai conferir o gabarito. Primeira questão acertei, errei essa. Aí você vai avaliar por que é que você errou. Eu errei por quê? Eu errei porque eu dei bobeira? Ou eu errei porque me faltou o conhecimento? Você vai catalogar tudo aquilo que lhe faltou. Por exemplo, uma questão de funções da linguagem. A função era referencial e você não sabe o que é, você cataloga, não sei funções. Ou então faltou esse conhecimento, cataloga tudo, depois você busca o quê? Busca o professor para perguntar sobre isso, ou então busca a internet também, que é um grande auxílio. Aprimorar o ponto fraco. Interessante. Professor, quero agradecer ao professor Clemilson. Obrigado. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Joel. Aí, dicas importantes do Exame Nacional do Ensino Médio. Aliás, acesse o cidadeverde.com/vabem no Enem e você vai ter muito mais dicas. Na Rádio Cidade Verde, no Cidade Verde Notícias, às quartas e sextas-feiras tem Vá Bem no Enem também a partir do meio-dia. Tá bom?